Boa noite, bom dia. Boa noite, tudo bem? Tô achando que vocês. Afastar um pouquinho, tô achando que tá muito perto. Boa noite Serginho, boa noite Beth, boa noite Kelly, boa noite todo mundo. Muito bem-vindo a mais um Evangelho. Gente, me fala se tá alto o som, tá? Eu tava testando hoje a internet tá meio fraca, não sei se tá picotando, como é que tá. Vilminha, boa noite, minha amada. Ritinha, boa noite, gente. Vamos entrando. Não esqueçam de pegar a água, tá? Boa noite. Lembra que é individual, aqui tá minha garrafinha. Cada um da sua família, cada um com o seu copinho ou a sua garrafinha, tá bom? Lembrando que a espiritualidade coloca aquele remedinho que você precisa, né? Cada um tem uma necessidade, seja ela qual for, mas cada um tem a sua, né? E vocês estão notando que o cenário tá diferente aqui? Eu só mudei de ângulo. Eu acho que aqui na posição que eu tô, eu tenho mais espaço, que eu deixo as minhas coisas todas espalhadas aqui, os livros, aí eu fico com mais segurança para mexer. Então é isso aí, vamos iniciando. Enquanto vocês vão entrando, pegando água, por favor, não esqueçam. Pode pegar água pro cachorrinho, pro gatinho. Eu sempre deixo a minha água aqui. Já aviso a espiritualidade da água das minhas gatas, né? Pode pegar. Se você tem de repente um passarinho, seja qual for o seu pet, não importa, tá bom? Pode colocar água para ele. Então vamos harmonizando já o nosso ambiente. Lembrando que a espiritualidade já está presente, já se faz presente, né? Para o nosso evangelho. Eles estão prontos para fazer os tratamentos, para participar junto com a gente. Lembrando, é um momento que a gente está toda segunda-feira, né? Junto, no mesmo horário. Então eles já se preparam à espiritualidade superior, à espiritualidade de luz, e eles trazem com eles outros espíritos junto para aprender com a gente, né? E o Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar, se de repente eu na minha casa eu tenho algum espírito que esteja perdido, né? Que esteja preso no ambiente, seja qual for o motivo, é um momento onde a espiritualidade vai levar esse irmão pro devido lugar dele, né? Eu vejo que tem gente que tem medo de fazer o evangelho por conta disso. Ah, mas eu vou atrair espíritos na minha casa. Não, né? Você vai atrair sim espíritos bons que vão ajudar no ambiente do seu lar, né? É importante a gente falar isso e vocês falarem isso para as outras pessoas, né? Então, eu vou entrar com a leitura do nosso Vigiai e Orai, tá? Do nosso querido amigo Carlos Bacelli, ele psicografou as mensagens do irmão José, que foi um espírito
de muita elevação, tá bom? Eu vou abrir de uma forma aleatória. A espiritualidade sabe aquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, né? Então que a gente receba a partir de agora bálsamos salutares para nossa alma. O amor e a verdade. Tudo passará. A juventude, a beleza, a saúde, o dinheiro, a posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro. Opa, peraí que escorregou. Gente, se o som estiver alto, me avisa, tá bom? Ninguém detém o carro do progresso que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão. Reis rolarão do trono. Você vê a experiência, né, desse espírito em falar tudo isso. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breve se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. E essa mensagem que eles mandaram a gente aqui abrir tem tudo a ver com o nosso tema de hoje do Evangelho. Tudo passa, né? É o que a gente fala em todos os evangelhos, tudo passa. Eu posso ter o dinheiro que eu tiver, eu posso ter o reino que eu tiver. Eu tenho que saber utilizar, eu tenho que saber aplicar, não só para mim, para aqueles que precisam, porque só o amor, como ele fala aqui, só o amor e a verdade permanecerão. Todo o resto vai virar cinzas. O nosso retorno à pátria espiritual é inevitável. Ninguém é eterno. Estando aqui em vida terrena, não existe eternidade de corpo, né? Todo mundo vai retornar para o plano espiritual. E o que a gente vai levar para o outro lado? As virtudes, né? Então que a gente possa desenvolver cada vez mais, como ele fala aqui, o amor e a verdade. É o que permanece eternamente. Isso não se acaba, só vai se fortalecendo a cada existência. Então vamos entrar com a nossa oração. Vou pedir para você fechar os seus olhos. A gente sempre fala, né? Fechando os olhos, a gente consegue se concentrar mais, a gente consegue visualizar tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente necessita para nós e para o outro. Então eu vou pedir para você visualizar
a imagem de Jesus no seu lar. Mesmo que você não esteja na sua casa, visualiza o seu lar. Jesus sempre junto de você, junto da sua família, sempre. Vamos agradecer por esse momento, por mais um evangelho, por mais um momento de aprendizados que se tornarão em ensinamentos que a gente vai passar para frente, que a gente possa desenvolver cada dia mais os sentimentos nobres, principalmente o amor ao próximo que Jesus tanto pede pra gente. Que a gente possa praticar a caridade plena, seja qual for a caridade, material ou moral, iniciando dentro da nossa casa, com a nossa família, e que essa caridade se estenda para todos aqueles que passarem por nós, mesmo aos nossos inimigos, como nos pede Jesus, amai vossos inimigos. Esse amor que a gente desenvolve, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo mais, que a gente possa se desfazer de todo egoísmo e orgulho, que não leva a gente para lugar nenhum. Vamos visualizar aquela pessoa que precisa de ajuda material ou espiritual, que precisa da cura física ou espiritual. Vamos emanar essa luz que a gente está recebendo aqui dentro do nosso lar. Vamos emanar porque a gente tem muito amor para dividir com quem precisar. Que chegue até essa pessoa, visualize essa pessoa bem, visualize essa pessoa feliz, sorrindo, curada. E aí a gente vai se projeta a sua alma lá para cima, fora do planeta. Visualiza o nosso planeta nesse momento. Imagina ele envolto de uma luz forte, brilhante, se curando todo o planeta, que a gente possa ajudar no processo de regeneração com essa luz, com a nossa bondade. Vamos agradecer a espiritualidade que se faz presente, pronta para limpar cada canto do nosso lar, higienizar, harmonizar. Espiritualidade pronta para fluidificar as nossas águas. A espiritualidade que vai aplicar os passes. E hoje teremos muitas curas. E assim a gente inicia nosso evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. O celular não tá parando quieto aqui. Acho que parou. Então, a gente tá no capítulo 16, que a gente iniciou na semana passada, que é o sede perfeitos. Lembrando que é uma perfeição relativa, né? A gente habita o planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. Aqui não existe perfeição, né? A gente sempre fala isso, que um único ser perfeito que pisou aqui na Terra foi Jesus Cristo, para ajudar no nosso adiantamento,
para nos ensinar as leis, que a gente sempre fala que as principais leis divinas, né? Que é a lei do amor, da justiça e da caridade. E relativamente a gente consegue uma perfeição, né? Aqui na Terra. Então a gente, na semana passada, estudou os caracteres da perfeição e hoje a gente vai ler um item maravilhoso que é o homem de bem. O homem de bem. A gente fala aqui, ele fala que o homem de bem, gente, mas é o ser humano, né? O homem, a mulher, no geral, né? O ser humano. Será que nós somos seres humanos do bem? Você é, né? Vamos tentar entender o que é esse homem de bem. Uma explicação maravilhosa da espiritualidade, tá? Do espírito de verdade. Esse livro todo psicografado. Não, desculpa, eu falei besteira. Os livros do Kardec não foram psicografados, eles foram realmente ditados diretamente pelos médiuns na época, né? Então, por exemplo, o livro O Evangelho do Kardec, a equipe espiritual toda coordenada por Jesus, toda, né? Então, vamos lá. Tô achando que o volume tá alto, gente, não tá alto para vocês? Vamos prestar bastante atenção na leitura, gente, bastante atenção. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, como a gente falou, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga, né? Ele se pergunta sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou, quer dizer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Ele se pergunta se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Né? Então isso é a empatia, né, gente? É a empatia. É a gente tentar fazer o nosso máximo pro outro, né? Como a gente gostaria que fizessem para nós. O homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Eu estava até conversando hoje com uma aluna sobre no início da pandemia, né? Quando a gente percebeu que todo mundo parou de ir para a rua ajudar com medo, né? Nada acontece por acaso, como ele falou aqui, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. E eu pensava, como assim? Né? Quem é aquelas pessoas que necessitam de uma comida, de um lanche, de um abrigo, de uma roupa, as pessoas que estavam na rua perdidas, né? Abandonadas. E a gente começou a fazer o nosso trabalho da caravana logo no início da pandemia, né? E eu não tive, gente, medo nenhum, absolutamente nenhum, né? Porque quando você se programa para ajudar, para praticar a caridade, você não precisa ter medo.
seja pro que for que você queira fazer hoje, não tenha medo. Se for para ajudar o próximo, não tenha medo, porque você vai ter ajuda, né? Então a verdadeira fé é essa. É você colocar o teu carro numa ladeira, soltar o freio de mão e deixar. Deus vai guiar. Ninguém se machuca, ninguém desencarna na hora errada. Ninguém. A não ser que você pratique o suicídio, né? Ou você realmente não se cuida de forma alguma, né? Com relação ao dia a dia. Não que você não terá culpa do seu desencarne, mas você acaba desencarnando antes do tempo, né? Se você é uma pessoa desregrada, se você é uma pessoa que tem vícios, né? Você tá se degradando aos poucos, como a gente fala. Então, ao invés de você ficar aqui na Terra por tanto tempo, você vai acabar desencarnando antes. É uma forma de suicídio? É um suicídio indireto, mas né? Mas se você faz a sua parte, entrega, não tenha medo. E o mais importante é ter a certeza de que a vida não acaba. Como a gente estava falando agora, o homem de bem, ele tem fé no futuro. O que é fé no futuro, gente? É a vida após a morte. A Ritinha tá falando aqui, André Luiz, exatamente. Para quem assistiu Nosso Lar, eu sempre indico o Nosso Lar, gente, é uma escola, né? André Luiz, quando ele chega do outro lado, ele chega como suicida indireto, né? Ele não cuidou da saúde e era um médico, né? Então, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Lembrando, fé no futuro é a vida após a morte. Eu posso hoje ter uma doença, tá? Seja ela qual for. É claro que eu vou lutar para eu me curar, né? Mas eu não vou me revoltar e eu não vou me apavorar, porque eu sei que seja qual for a doença, ela vem para curar o espírito. Nós estamos encarnados para a cura do espírito. Então, continuando, o homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tudo passa. Então eu valorizo muito mais os bens espirituais, a amizade, né? A família, a caridade, o amor ao próximo. O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, o que são vicissitudes, né, gente? Os vícios morais, né? A inveja, o ciúme, a posse, o orgulho, o egoísmo, né? Ele sabe que todas essas vicissitudes, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É o que a gente falou agora. O que aparecer na minha vida, o que acontecer na minha vida, se eu tiver a plena consciência de que eu fiz por onde, né, que o que aconteceu tinha que acontecer, eu vou passar com resignação, com resiliência e vou entregar e vou confiar. O homem penetrado do sentimento da caridade e do amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno.
restitui o bem para o mal. Então, se alguém me faz o mal, eu não vou devolver com o mal, eu vou devolver com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ele encontra a sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa, né? Eu vou deixar o meu final de semana para ajudar não sei quem. O que eu vou ganhar com isso? Quantas vezes a gente ouve isso, né? O que eu vou ganhar com isso? É o egoísta. Ele não está fazendo a caridade, o bem pelo bem, né? Ele está esperando, está calculando o lucro. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. A gente tem que começar, gente, a olhar o outro, seja quem for, branco, negro, baixo, alto, gordo, seja qual for a aparência física, é uma veste. É uma veste que vai acabar, que vai ficar para cinzas. A gente tem que parar de olhar, né? Aquela pessoa, vou dar um exemplo, tá? Aquela pessoa toda tatuada, que horror. Você já experimentou ir conversar com aquela pessoa? Né? Aquela pessoa que tem o cabelo vermelho, verde, azul, amarelo. Não importa a aparência. A aparência passa. A aparência fica. Né? É a gente aprender a extirpar o julgamento. O homem de bem, ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, quer dizer, a maldição, àqueles que não pensam como ele, né? Eu respeito, a gente está falando muito, né, de política, e a gente conversa muito, poxa, amiga, amigo, né? Vota no meu candidato, faz parte, né? Eu tentar conversar com o outro e o outro vir conversar comigo. Faz parte. Agora, o que não pode é impor a imposição. É isso aqui, ó. É você jogar a maldição no outro, porque o outro não pensa como você. Né? A gente está passando por um período de provas, gente, de provas. Né? Como é que eu vou respeitar aquele outro que não pensa como eu? Tá tudo bem, né? Não é porque ele não pensa como eu, é que ele é do mal. Não, ele pensa diferente de mim, mas ele é do bem como eu sou. Né? Ninguém é obrigado a concordar comigo e eu não sou obrigada a concordar com o outro, mas a gente pode viver em paz, né? Continuando, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, a caridade é o guia do homem de bem.
Ele diz para si mesmo que aquele que leva prejuízo a outro por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando o pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Olha como ele é aqui. Aquela pessoa que poderia evitar, né, humilhar o outro, fazer mal para o outro, ele não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Como é que eu posso amanhã pedir perdão se eu não perdoo? O homem de bem, ele é indulgente, ele perdoa, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem a necessidade de indulgência e se lembra desta palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Como a gente falou no início, ninguém é perfeito. Eu posso errar a qualquer momento e precisar do perdão e precisar da misericórdia. O homem de bem, ele não se compraz, quer dizer, ele não tem prazer em procurar defeitos alheios, nem em os colocar em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, se de repente eu sei de alguma situação, de algum amigo que esteja fazendo algo errado, primeiro que eu não vou chegar humilhando, e eu não vou dizer aos quatro cantos, eu vou conversar, né, em particular com esse meu amigo, tentar, quem sabe, aconselhar, né, pensando em fazer o bem. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que existe nele alguma coisa de melhor do que na véspera. É o esforço que a gente faz de se melhorar. Ele não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às custas de outro. Ele aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é vantagem dos outros, né? Em fazer o outro se levantar. Ele não tira nenhuma vaidade, nem da sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. A gente já falou muito sobre isso, né? Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de os fazer servir à satisfação de suas paixões. Então, aquilo que eu tenho de bens, eu não posso usar para satisfazer as minhas paixões. Me veio agora na lembrança, a Rita vai concordar comigo, a gente conversou com um morador de rua na caravana passada, que ele conta, né, que ele
ele tá na rua, hoje em situação de rua, né? Completamente doente da alma, corpo ruim, fraco. E ele falou pra gente que ele teve tudo. Ele teve tudo, ele teve de tudo na vida. Ele fala que ele só não teve helicóptero e aviãozinho. Mas ele, com o dinheiro que ele teve, ele largou a família, ele largou a esposa, ele largou os filhos, foi atrás de uma vida ilusória e hoje ele tá na rua. Por quê? Porque ele usou os bens materiais para satisfazer os desejos. E a queda é fatal. Se a ordem, o homem de bem, se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ou seja, o patrão, né? Ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer seu moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna, quer dizer, quem se sente inferior, mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres. Isso ele falou daquele que é o chefe, o patrão. E aquele que é o subordinado, né, o homem subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se faz com atitude, com um escrúpulo, né, com atitude cuidadosa de os cumprir conscienciosamente, de uma forma correta, né? É isso mesmo, o João. Exatamente. E ele era, eu tô me lembrando agora, ele é espírita, né? Ele falou pra gente que ele era espírita. Ele era não, que ele tá vivo, né? Aqui. Ele é espírita. Ele não conseguia falar com Deus, isso mesmo. Olha onde chega, né? Até onde desce. Quando a gente se afasta de Deus. E para finalizar, o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que se os respeitasse para com ele, né? Como a gente falou, principalmente a forma física, que não importa em nada, nada. Olha só, esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Então, se eu conseguir incorporar essas qualidades aqui, eu estou no caminho certo para eu ser conduzida às outras qualidades, né? Que a gente finaliza a nossa leitura do Evangelho. Eu coloquei aqui, gente, eu vou ler a questão do Livro dos Espíritos, eu vou ver se eu leio uma só para a gente não se alongar muito, tá? Questão 466. Peraí. Pergunta de Kardec para os espíritos. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Por que Deus... A gente ouve muito isso, né? Aqui tem... a gente vai falar um pouquinho sobre obsessão, né? Os obsessores. Por que Deus permite isso, né? Que os espíritos nos incitem ao mal? Resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens de bem. Tu, sendo espírito, ele está falando da gente, tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. É o que a gente fala, a gente tem que ter sempre o olhar do infinito, da imortalidade. E por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. A gente fala, né, gente, o que é o mal? É a ausência do bem. O mal não existe, é a ausência do bem.
Nossa missão, ele está falando deles, tá? Dos espíritos superiores. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Ou seja, eu não atraio espíritos obsessor se eu não pensar ou agir no mal. A gente é uma antena, nós temos antenas. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Então, se eu penso em praticar alguma coisa ruim, eu já lancei isso para o universo, eles vão captar e vão me intuir. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então eu vou ler as minhas considerações e eu quero passar um filminho aqui para vocês rapidinho. Então assim, a gente ouve muito, né, gente, as pessoas se queixando de serem boas, quase desistindo, porque ser bom parece não trazer nenhum benefício. A gente não ouve isso. Chega de ser bom, chega de fazer bondade. O egoísmo e o orgulho se alastraram, né, com tanta força no mundo que muitas vezes ser honesto, ser bom é quase sinônimo de tolice, né, de como a gente fala, como eu sou trouxa, né? Não é. O mundo virou mundo dos espertos, daqueles que têm segundas, terceiras intenções, né? São os estrategistas, né? Aqueles que agem às escondidas. E o que é pior, muitas vezes com aplausos dos outros. Mas, se a gente tem, como a gente falou, mas se a gente tem um olhar espiritual, a gente sabe que a justificativa da bondade está na nossa essência. Eu vou colocar agora, gente, rapidinho, um vídeo. Deixa eu pôr aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história do monge e do escorpião. Eu vou colocar aqui rapidinho, é 1 minuto e meio. Deixa eu colocar dar uma pausa na música. Aqui, é 1 minutinho e meio, tá? Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, enquanto passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho o picou, e devido à dor, o homem deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, você deve estar muito doente. Por que foi salvar esse bichinho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme sua natureza e eu de acordo com a minha. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão.
O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele está repetindo, né? Ele agiu conforme sua natureza. Deixa eu tirar. E eu de acordo com a minha. Então é o que a gente fala, né? O outro tá me fazendo bem, o mal, a maldade tá nele, não tá em mim. Se eu agir como ele, eu vou estar me igualando a ele, né? Então é aquele nosso capítulo, restituir o mal com o bem, né? É a moral da história, né? Dessa historinha que a gente viu agora. A verdade, gente, é que por a gente ser espírito imortal, filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus. Nós temos o DNA de Deus, que é a bondade suprema, é a inteligência suprema. Então a gente não consegue viver feliz se nós não formos bons. A bondade é nata em nós, porque somos filhos de Deus. Se a gente não perdoa, a gente adoece. Se a gente não exerce a bondade, a vida não faz sentido. Se a gente não for fraterno, a gente vai a gente vai sofrer com a solidão e a depressão. Com exceção, gente, de casos clínicos, né? Claro, que precisam de remédio, né? A psiquiatra, né? O médico, de acompanhamento médico, o que está acontecendo no mundo, o que acontece no mundo, muitas pessoas passando pela solidão, pela depressão, amargura, rancor, tédio, porque não desenvolvem os seus potenciais da bondade e da inteligência para fazer o bem. Não desenvolve. A felicidade real, gente, não é aquilo que a gente acumula. A felicidade real é aquilo que a gente compartilha. Quando que a gente vai entender isso, né? De que adianta, eu coloquei esse exemplo, né? De que adianta um banquete farto, maravilhoso na sua casa ou na sua mansão, se você estiver comendo sozinho, né? O bom da refeição, né, é compartilhar, é ter pessoas junto com você. Deus nos criou para o compartilhamento, para a bondade. É por isso que aqui nesse item os espíritos descrevem todas as virtudes que são possíveis para descrever o homem de bem. Mas tem mais virtudes, como ele fala, né, no final. Só que aquele que tiver essas já está no caminho de adquirir outras. E eu coloquei que a gente lendo tudo isso, né, a gente imagina que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha, né? Mas na verdade, gente, somos nós. É o nosso DNA. Somos filhos de um Criador. Então nós somos co-criadores. É a nossa natureza, a bondade. O Espiritismo, gente, que foi a terceira revelação, né, de Jesus, é o Consolador prometido, porque ele dá pra gente as condições de desenvolver esses potenciais. Então, nós seremos bons, né? Eu acho que a gente aqui estudando o Evangelho, a gente está conseguindo entender bem isso. Não é fácil, né, colocar em prática. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas o Espiritismo, ele explica muito bem, ele dá todas as chaves pra gente, né? Como a gente colocou, que eu falei que linkou muito a nossa leitura, né, sobre o amor e a verdade, onde a gente abriu aleatoriamente. A bondade é a única coisa que permanece para a eternidade. A gente não consegue ser feliz sem
ser do bem, né? Aquela pessoa que procura se aproveitar do outro para querer algo em troca, para se beneficiar, nunca vai ser feliz, nunca vai conhecer um pouco da felicidade, né? Porque a gente sempre, Jesus fala, né? Nos falou, a felicidade não é desse mundo. O que ele quis dizer com isso? A felicidade plena não tá aqui na Terra, e não tá mesmo, né? A gente habita um planeta de provas e expiações, onde a gente vai ter sempre altos e baixos. Mas a gente pode ser feliz, sim, praticando a lei do amor, da justiça e da caridade, né? Quanto mais a gente praticar essas leis, menos karmas a gente vai guardar para uma próxima existência ou quem sabe para essa. É sempre ter esse olhar espiritual, esse olhar no futuro, né? Que nós não sejamos aquele que vai agredir, aquele que vai humilhar, aquele que vai prejudicar, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar criando um karma, a gente vai estar criando um débito que a gente vai colher no futuro, seja nessa encarnação ou seja na próxima. Então, se hoje eu sou humilhada, ou eu sou passada para trás, ou eu fui prejudicada em alguma questão, que eu não restitua esse mal que eu recebi com o mal. Porque além de eu estar além de eu estar provocando um débito, eu vou estar prejudicando o outro, eu vou estar me igualando ao outro. Gente, seja qualquer que seja a situação, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, pratica essas 3 leis: caridade, justiça e amor. Que a gente possa enxergar o outro como irmão, que a gente possa enxergar o outro como espírito, não como carne, não como um corpo, como a gente falou, como uma veste, mas como um espírito que está junto comigo nessa jornada, né? Como a gente aprendeu nessa história do monge, né? Ele tentou salvar 2 vezes, ele foi picado, né? Mas é da natureza dele picar. Mesmo sendo ajudado, é da natureza dele, não é da minha. Então vamos começar a colocar isso em prática. Vamos começar a entender que somos espíritos independentes, somos espíritos únicos. Únicos, gente. Únicos. Deus não criou ninguém igual. Ninguém. Então nós estamos em níveis de evolução diferentes, né? Hoje eu tenho uma evolução, meus filhos têm outra, meus amigos têm outra, né? Uns mais, outros menos, faz parte. Então que eu possa aprender com aquele que é mais evoluído que eu e que eu possa ajudar aquele que é menos evoluído que eu, de qualquer forma, mas que eu não prejudique, que eu não humilhe, que eu não tenha, como ele fala, o desdém para ninguém, né? E como eu falei, gente, esse momento que a gente está passando
de energias densas, pesadas por conta de política. Mentalize essa pessoa ou essas pessoas que você tem abrigado, da tua família, do teu círculo de amizade. Essa pessoa não é má, pelo contrário, essa pessoa é do bem, ela só pensa diferente de você. Então perdoa, pede perdão e esquece. Esquece. Seja por política, seja por futebol, seja por religião, seja por dinheiro. Não briga, conversa. E se você percebe que não dá para conversar, põe o pé no freio, se afasta. Mas não briga, não humilha, não xinga, não pratique, não queira a maldição, não queira a vingança, que você vai estar plantando a semente da doença no teu coração, no teu corpo. Eu tenho visto muita gente adoecendo por conta disso. Pra quê? Pra quê? Tudo vai continuar. Vai passar a eleição, tudo vai continuar. Tá? Como ele fala aqui, gente, nada tá. Silenciar é o melhor caminho, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nada tá fora dos planos de Deus. Nada, gente, nada. O que dirá a vitória, seja de quem for? Pensa assim, entrega, reza pelo Brasil, reza, ora pelo mundo, pelo planeta, ora por aquele que você brigou. Poder da oração. Tá bom? Então vamos finalizar, que daqui a pouco vai aparecer aqui, ó, o timerzinho pra gente finalizar o nosso evangelho. Mas esse é o homem de bem. Não existe perfeição, mas existe sim o homem que por fazer o bem, ele vai ser feliz. Somos nós, né? Como eu falei aqui, esse super-homem e essa mulher maravilha, somos nós, filhos de Deus. Tá bom? Então eu te convido a fechar os olhos, vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer por esse momento maravilhoso, esse momento divino, que a gente possa incorporar todas essas virtudes do homem de bem, que Jesus espera que a gente pratique, e a gente vai encontrar o caminho da perfeição, porque tá no nosso DNA a perfeição, tá no nosso DNA a felicidade. Que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, que a gente possa levar esse amor para todos aqueles que passarem no nosso caminho sempre. Que essa luz que está entrando no nosso lar se estenda para todo o Brasil, para todos os brasileiros que são do bem. Lembra que o mal é a ausência do bem. A gente finaliza mais um evangelho agradecendo a espiritualidade que já fluidificou as águas, limpou os nossos lares, aplicou os passes, fez os tratamentos e realizou as curas. Finalizamos o evangelho dizendo graças a Deus, Senhor. Mais uma semana abençoada e maravilhosa para todo mundo. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos junto. Eu não lembro qual vai ser o tema, mas a gente está no Sede Perfeitos. Pratica. Tira daqui, traz para cá e pratica. Tá bom? Fica com Deus.
compartilha o nosso evangelho, tá? E espero vocês semana que vem, uma semana abençoada, iluminada, leve.